Já estamos de volta, agora são 10 horas e 34 minutos. A lei brasileira determina que o voto é secreto e intransferível, ou seja, apenas você precisa saber em quem vai votar e ninguém pode escolher por você. Além disso, crimes de assédio eleitoral têm crescido no Brasil. Assédio eleitoral é quando alguém em uma posição de autoridade tenta coagir outra pessoa, geralmente um empregado, a votar em determinado candidato. E essa prática é crime eleitoral. Para entendermos mais sobre esse assunto, convidamos a advogada Paula Assunção. Bom dia, Paula. Bom dia, meninas. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Então, Paula, a gente acabou de identificar que uma empresa, ela não pode obrigar um funcionário, um empregado, a votar em algum candidato? É isso mesmo, né? O voto é livre na sua essência, né? Nós costumamos dizer que é respeitar o direito de escolha, né? A esfera individual do funcionário, na verdade, de todos nós, né? Só que a empresa, a figura do patrão, como ele exerce uma certa autoridade sobre aquela pessoa, acaba que eles estão utilizando isso como uma forma de construir um psicoterror. Né? Você falar que a empresa vai quebrar, que você não vai poder manter o emprego, né? Por uma coisa que não é exatamente uma decisão sua, e sim condicionando ao resultado de uma eleição. E é uma prática que acontecia muito no Brasil colônia, né? Acontecia muito em relação aos trabalhadores do campo, né? Era o patrão que levava os funcionários para votar, era o patrão que ficava com o título de eleitor dos funcionários e que, infelizmente, passam-se os anos, a gente virou o século, modernizou tudo, mas ainda existe essa questão dessa coação de convencer as pessoas pelo medo, pela autoridade e não pelo argumento. Então é quando a hierarquia ela é utilizada de uma maneira equivocada. Exatamente, porque o livre convencimento é a função da propaganda. Né? Você assiste a propaganda, debate o argumento, as mídias, né? Hoje em dia as pessoas utilizam muito a internet como uma forma de seguir os seus candidatos. Nós vimos agora durante a eleição o crescimento dos podcasts, né? Como que essa mídia alternativa se tornou um caminho muito forte para a política. Entretanto, isso é o argumento, é o poder da persuasão. Agora, quando você usa a sua autoridade, muito comum na empresa, né? Porque aonde mais você exerce a sua autoridade, se não for na empresa ou no poder público, né? E isso também é vedado no poder público, viu? Algumas condutas também foram denunciadas de prefeituras também passando folhetos falando, olha, se você não votar neste candidato, você pode também perder o seu emprego, mesmo tratando-se de servidores públicos. Olha só. E oferecer vantagens ou benefícios também em troca de voto para algum candidato, isso também é ilícito? Isso totalmente ilícito, né? Isso está totalmente previsto no Código Eleitoral, a partir do artigo 300. Então, você também oferecer benesses, fazer o contrário, né? Fazer um terrorismo positivo. Olha, se o resultado for favorável, você vai ganhar alguma coisa, eu vou providenciar algum brinde. Isso também não pode, né? Porque você está manipulando o direito de escolha, a liberdade individual da pessoa, e isso tudo é considerado ilícito. E cabe também ao eleitor essa coerência, né, Paula? Porque enquanto eu sou coagido, isso se configura como um crime, né? Digo pessoalmente falando, mas Sim. Enquanto eu estou recebendo vantagem, algum tipo de benefício, eu vou ignorar. E não, para a gente conseguir ter esse retrato, né? Fiel e próximo às leis, a postura tem que ser igual, seja, né, numa situação de desvantagem ou seja numa situação de vantagem. Eu concordo com você. Isso, na verdade, é uma questão que o brasileiro precisa sempre fazer essa autorreflexão, né? Quando você recebe um dinheiro a mais do troco da padaria, que foi um equívoco da pessoa do caixa e você não volta para devolver, você, na verdade, é conivente com algum tipo de lucro na vantagem em cima do outro, né? Então, quando a gente fala de grandes corrupções, a gente tem que sempre fazer essa autoavaliação se a gente não permite pequenas burlas quando nós somos as pessoas interessadas ou quando nós somos os beneficiados. O que não pode para nada, né? Meu pai sempre dizia, quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Depende apenas de ter a oportunidade. E, Paula, para não dar margem assim para dúvida, o que de fato configura, então, esse assédio eleitoral no ambiente de trabalho? No ambiente eleitoral, né, e no ambiente de trabalho, o assédio é essa questão do convencimento, da coação. Então, se você reúne seus funcionários, faz esse psicoterror, se você manda mensagens no grupo de trabalho, persuadindo eles a votarem em determinado candidato, deixando isso muito claro, você, funcionário, ou até patrão, colocar um adesivo no seu veículo, colocar um bottom, colocar
um broche de determinado candidato, isso não é crime eleitoral. Isso é manifestação da sua posição política. Isso é livre no Brasil, você pode fazer isso. Mas no ambiente de trabalho, tanto o patrão pode disciplinar que as pessoas não podem substituir o uniforme por camisas de determinado candidato, como também não podem divulgar o seu candidato no ambiente de trabalho. Então, pegar a reunião, o grupo do WhatsApp da empresa e começar a postar, fulano foi na tal cidade, fulano vem em Juiz de Fora, vamos, né? Isso não pode. Isso aí. Então, como que a gente faz para denunciar irregularidades no período eleitoral? Porque a gente tem visto aí que o número de denúncias está realmente explodindo, subindo muito, né? E como que, né, o pessoal de casa que está se identificando ou conhece alguém que talvez esteja vivendo essa situação, como que faz para denunciar essas irregularidades? O canal de denúncias do TSE tem sido muito utilizado, né? Porque a internet se tornou uma importante aliada para isso. Então você entra no site, manda foto, mostra o que está acontecendo, manda um vídeo, identifica de onde é e automaticamente a sua denúncia já está computada. Em grandes empresas existem departamentos próprios, como ouvidorias, setores de compliance, né, que é onde você faz um termo de conduta. Olha, mesmo que você venha a ser candidato, você não pode aproveitar o ambiente da empresa para fazer sua campanha. Então é importante também a empresa deixar isso claro como uma política interna. E as denúncias podem ser feitas tanto no site do TSE, como num aplicativo que tem no celular chamado Pardal, onde você também envia lá todas as informações, pode mandar imagem, pode mandar pequenos vídeos que não sejam muito pesados para carregar e você faz a denúncia automaticamente. E você que está em casa, se você quer tirar alguma dúvida, manda aí para o nosso WhatsApp, que a sua dúvida vai ser esclarecida pela advogada Paula Assunção aqui ao vivo. Paula, voltando então, como a gente está falando desse ambiente de trabalho, né? O que é permitido e o que não é permitido com relação a fazer campanha? Digo, tanto por parte dos diretores, né, considerando essa hierarquia, quanto por parte dos funcionários. Sim, é permitida a livre manifestação do voto, né? Você pode falar que quer votar em determinado candidato, você não pode coagir o outro a votar nele também. Então, isso vale tanto para o funcionário quanto para o patrão. Você pode utilizar-se de adesivos, botões dentro dos seus veículos, mas não pode colocar isso nas paredes da empresa. Isso não pode. Nem o funcionário e nem o patrão. Exatamente, não pode. Né? Porque isso é dentro do ambiente que é, digamos assim, é particular, mas naquele espaço ali ele é de todos, né? Então colocar aquelas imagens ali também seria um tipo de coação. A gente costuma dizer assim, a manipulação da imagem, né? Todo dia você vê aquela imagem, então você acaba absorvendo aquelas informações. Mas no carro próprio pode. A legislação veda a utilização de imagens dos candidatos, números, postagens deles em ambientes particulares, mas, né, você pode pendurar numa janela, né, como foi feito até muito exaustivamente durante o período do primeiro turno, que tinham os deputados e senadores também concorrendo. E quando você fala das coisas que não podem de jeito nenhum, é você, por exemplo, substituir o uniforme da empresa por um uniforme de determinado candidato. Não pode de maneira alguma. Né? Isso geralmente vem do patrão, né? Que esse poder de direção não pode ser utilizado nesse sentido. Ou seja, propaganda eleitoral na instalação da empresa, no ambiente profissional, não pode. Não pode. Assim como o patrão também não pode proibir a doação para determinado candidato. Vamos supor, né? Hoje a nossa legislação não permite mais que a pessoa jurídica doe para o determinado candidato, mas a pessoa física pode. Aí eu falo, eu quero tirar um certo percentual do meu salário previsto em lei e doar para a campanha do fulano. O patrão não pode proibir, nem permitir, nem incentivar, ele não tem que se meter nisso, né? E vice-versa, também o patrão pode também livremente doar o percentual permitido em lei para a campanha do candidato que ele quiser. E Paula, fora das instalações de trabalho, então, está permitido a campanha? Sim. Mesmo que registrada, por exemplo, em redes sociais e etc., estando fora do ambiente de trabalho, isso, ok. É liberado, exatamente. Você pode até ser ativista na campanha de alguém, fora do seu ambiente de trabalho. Cumpriu ali a sua jornada, eu saio 4 horas da tarde. 4h30 eu estou na rua fazendo campanha. Tudo bem. Até porque, teoricamente, o momento de trabalho ele é para ser dedicado, né, para as suas funções. Então, assim, a gente considerando isso, e ainda mais hoje em dia, né, que esse ambiente de embate,
né, a violência está super à flor da pele, a polarizado. tendência é isso ficar ainda pior, né, Paula? É por isso mesmo que a gente precisa dessas bolhas de proteção, né? São lugares que você está ali para desempenhar o seu trabalho. É lógico que a conversa, muitas vezes, acaba esbarrando na política. É difícil não ser assunto, né? É o momento. Eu costumo até dizer assim, que bom, né, que é o momento. É uma pena que seja polarizado, mas quanto mais se conversar sobre política, menos oportunidade a gente dá para aqueles candidatos paraquedistas que aparecem só na época da eleição, que não tem uma proposta real para o Brasil, ou para a cidade, ou para o estado, né? Porque você está conversando aquilo sobre o tempo todo, então você está atento a quem realmente tem uma proposta a se fazer. Aqueles candidatos que estão políticos, né, e não que são políticos. Exatamente. E ó, além do ambiente de trabalho, o ambiente virtual também tem sido palco de situações de abuso e violência relacionadas ao período eleitoral. Os crimes de ódio na internet cresceram mais de 60% nesse ano. Os crimes de ódio na internet, historicamente, dão um salto quantitativo em anos eleitorais. Mas em 2022, o cenário é ainda mais preocupante, segundo o levantamento da SaferNet, associação apartidária que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal. Nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, os ataques de ódio cresceram mais de 67%. Alguns em específico aumentaram mais ainda. Os de neonazismo, 120%. De xenofobia, 520%. E os ataques contra as religiões, 654%. Um ódio que também se materializa na vida real e que, na maioria das vezes, é direcionado às crenças de matriz africana. A gente recebe ameaças por telefone, por WhatsApp. Nós tivemos no Senarab a energia elétrica cortada 4 ou 5 vezes e cortada no poste. Ignorância, mediocridade e fanatismo andam juntos, né? Então a gente precisa de muito cuidado, né, nas nossas falas. Os representantes das religiões de matriz africana também querem que as plataformas responsáveis pelas redes sociais e as autoridades públicas fiscalizem e punam os crimes. A gente não consegue chegar até as pessoas. Eu mesma tive as minhas redes sociais invadidas diversas vezes. Você não tem a quem recorrer. Você vai à delegacia de crimes cibernéticos, não é aqui. Então você fica meio que na mão dessas pessoas. Legislação a gente tem, o que talvez falte é uma aplicação mais adequada dessa legislação. As autoridades precisam ter uma resposta mais célere para esse tipo de denúncia. Então a justiça nem sempre responde de uma maneira célere e ágil para crimes que a gente sabe que são crimes que na internet tem outro tipo de impacto, né? É muito maior o alcance. A SaferNet recebe e encaminha para o Ministério Público todas as denúncias de crimes de ódio na internet. E dá também uma orientação muito importante para quem quer semear a paz e o respeito nas redes sociais. Não interagir, não compartilhar, nem sequer comentar publicações de racismo e intolerância. Porque mesmo criticando, você está ajudando que essas publicações cheguem mais longe. Quanto mais interações ele tem, mais o algoritmo percebe ou entende que ele é um conteúdo de relevância, ele acaba sendo entregue para mais pessoas depois disso. Então, o ideal é não interagir e denunciar. E, Paula, é muito curioso, né, Mari, quando a gente pensa também que, por exemplo, liberdade de expressão. Eu sempre falo muito isso assim com quem é próximo a mim. Liberdade de expressão hoje em dia é algo muito relativo, porque eu te dou a liberdade de expressão enquanto você concorda comigo. A partir do momento que a sua expressão ou que a sua opinião é diferente da minha, né, isso é banido. E considerando o que a gente acabou de ver na reportagem sobre crimes de ódio, né, assim, na internet e tal, qual relação a gente pode fazer isso com esse conceito da liberdade de expressão e disso que está acontecendo? É uma pena, né? Porque, na verdade, a liberdade de expressão é um direito constitucional que nós lutamos muito para conseguir, né? Vivemos períodos que o que era falado era fiscalizado, né? Dentro de sala de aula havia alguém fiscalizando o tipo de abordagem que se era dado sobre determinada disciplina.
Toda vez que a gente pensar em liberdade de expressão, a gente tem que pensar assim, sempre no limite da ofensa ao outro. Então você pode discordar, você pode ter a sua opinião sobre determinada coisa, mas isso não te dá direito de ofender a esfera do outro e vice-versa. É uma linha tênue, o pessoal costuma dizer que ela é quase invisível, mas o limite, na verdade, ele é bem marcado, é o respeito. Você pode discordar, você pode até falar, eu não concordo, não é o meu caso, tá? Estou exemplificando, eu não concordo com determinada crença, eu não concordo com determinada postura, mas na medida que você levanta o tom e começa a agredir a pessoa da outra pessoa, do seu interlocutor, a liberdade de expressão saiu da sala. Porque aí é uma ofensa e você vai ser responsabilizado por isso. O que está hoje também muito em xeque é quem dita o que é livre de ser expressado, quem fiscaliza, quem pune. Mas aí são outros desdobramentos. É bom a gente entender também que não é à toa que existem leis que punem determinadas atitudes, né? Como, por exemplo, né, a gente vê aí crimes de ódio contra religiões de matriz africana, racismo, xenofobia, enfim. Existem leis, né, justamente por um motivo, né? Então, sim, ele tá bem claro, por lei, né? Tá bem claro nesse sentido, e que a né? pessoa assuma as consequências, né? Eu gosto sempre de dizer, mas tudo bem, você quer se apoderar do termo e dizer, eu sou livre para dizer o que eu penso. Perfeitamente. E você também é responsável pelo aquilo que faz. Então, o Código Penal tem lá, né, todas as suas legislações sobre crime de racismo, sobre o crime de ódio na internet, que não é uma zona de proteção só porque você está do outro lado da tela. Não é uma terra sem lei, né? Exatamente. Existem vários meios de identificar quem é a pessoa que está do outro lado da tela. Existem essas questões de ofensa a pessoa, difamação, injúria. Então, se você acha que a liberdade de expressão te ampara tanto assim, esteja preparado para se defender de um processo, está tudo certo. E falando sobre eleição, obviamente não vai ser diferente. Não, claro que não. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos o nosso bate-papo sobre a sede eleitoral e se você tem alguma dúvida, aproveita e manda pra gente. O WhatsApp aparece aí na tela para você e a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 10 horas e 53 minutos e às vésperas do segundo turno das eleições, as denúncias de assédio eleitoral têm crescido cada vez mais, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Os casos representam um aumento de 450% em comparação com as últimas eleições presidenciais. E é sobre isso que nós conversamos hoje com a advogada Paula Assunção. Então, Paula, bom dia mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Você que já é de casa aqui no Manhã Diversa, está sempre com a gente. E vamos continuar então o nosso bate-papo, porque no bloco anterior então, a gente entendeu um pouco sobre o que pode e o que não pode no sentido de expressão política dentro da empresa, o que o patrão pode determinar ou não com relação ao seu funcionário, ou seja, ele não pode determinar em quem o funcionário vai votar, mas também existem algumas regras ali, não é, né? Em geral, né, Mari? Não só para os patrões, mas também para os funcionários. Existem algumas regras ali também, até para a gente determinar o que é lugar do que, né? Mas ninguém pode determinar em quem o outro vai votar. Mas e com relação a se candidatar? A empresa ela pode proibir que os seus empregados se candidatem a cargos públicos? De jeito nenhum, né? A democracia é livre se ele preencher os requisitos para o determinado cargo, né? Que é a idade, eventualmente estar disponível para aquela eleição, filiado a um partido político, que é a regra do jogo. Não adianta a gente falar que, vamos abolir os partidos políticos. Não adianta. Para se candidatar tem que estar filiado, o funcionário tem todo o direito de se candidatar. E precisa se afastar do cargo, Paula, até mesmo em empresas privadas? Digo, tanto um funcionário quanto um patrão, por exemplo. Pois é, isso vai depender muito de como que a empresa disciplina isso. Eu já vivenciei essa situação até. O funcionário do condomínio, né, onde fica meu escritório, foi candidato a vereador e ele queria que a gente argumentasse com a síndica de que ela tinha que diminuir o horário de trabalho dele para ele poder ir para a rua fazer campanha. O que é uma pauta muito legítima, porém isso não estava convencionado em lugar nenhum. Ele não conversou isso com ela antes, isso não fazia nenhum
uma menção à regra da empresa, né? Então isso tem que ser conversado com o patrão. Olha, eu vou me candidatar, existe a possibilidade da redução da minha jornada de trabalho, eventualmente o afastamento. Para cargos públicos é necessário o afastamento para que você não utilize a máquina, não exista possibilidade de influência política. Isso durante a campanha mesmo? Durante a campanha, para cargos públicos, quando você é um servidor público, né? E você se afasta. Até por essa questão da dedicação exclusiva. Quando você é um funcionário privado, a empresa pode disciplinar se ela vai implementar uma logística diferenciada para o candidato ou não, se você vai cumprir o seu horário de trabalho e depois você está livre para fazer sua campanha. Então é mais uma questão de conseguir conciliar as coisas e, né, gerenciar esse tempo, essas questões, do que uma questão política mesmo, né? Até para você conseguir cumprir a sua função na empresa de forma apropriada. Exatamente, é uma questão trabalhista pura, não é uma questão de acesso ao cargo público, ao acesso legítimo à campanha eleitoral, é uma questão trabalhista. Se a empresa não prevê nenhuma regra diferenciada, se candidatar não te exime de cumprir as suas funções trabalhistas. E provavelmente, Paula, como você falou, isso deve ser analisado caso por caso, Sim. né? Porque se a gente fala, por exemplo, de uma empresa que prega pela imparcialidade, né? Ela não pode se expor dessa forma, né? Já que, por exemplo, às vezes um funcionário ou um patrão faz uma campanha política. Pois é, exatamente. E se essa empresa, por exemplo, tem vários contratos com a administração pública. E esse cidadão vai se candidatar. Então, assim, a figura dele já está associada à administração pública. É importante que ele se afaste daquele cargo de direção para que não seja contaminada a sua campanha por as pessoas já acharem que ele já fazia parte do poder público. Então, isso tudo tem que ser analisado caso a caso. E, Paulo, eu acho que uma questão que talvez cause muita confusão, seja uma área onde as coisas ficam um pouco embaçadas ali, é no meio virtual, né? Porque a gente vê aí, existem os meios de comunicação profissionais que esbarram com os meios de comunicação pessoais. Então, o WhatsApp que você usa para conversar com seus amigos é o mesmo WhatsApp que você usa para comunicar com a sua empresa. Às vezes até outras redes sociais, como Instagram, e-mail, enfim, né? Como que é a regra nesse ambiente aí, onde essas coisas talvez se misturem? A empresa pode vedar algum tipo de manifestação política dos empregados dentro desse ambiente? Existe algo que determina aí onde... Porque o número, né, Mário, é o mesmo, né? Tipo, o número pessoal é o número também comercial, que a pessoa responde a um cliente, né? E às vezes naquela foto ela pode estar com alguma imagem de um candidato. Isso. No Instagram, no Twitter, enfim, nas outras redes. Como que fica essa questão? Até que ponto o empregador pode, talvez, ditar, entre aspas, o que pode e o que não pode dentro desse ambiente? Se for um canal oficial da empresa, ele pode. Uma coisa é nós três trabalharmos juntos, criarmos um grupo no WhatsApp e o patrão vir e falar assim, não pode neste grupo a gente conversar sobre determinado tema. Mas se for um canal de comunicação da empresa, o grupo onde passam os informes, olha, não vai ter expediente dia tal, ou dia tal, venham todos mais arrumados, porque nós vamos tirar uma foto institucional da empresa, enfim. Se é um grupo oficial de canal de comunicação da empresa, um WhatsApp Business é onde eu comunico para fazer representações comerciais, a empresa pode sim direcionar. Olha, a foto tem que ser a foto institucional, é interessante não colocar o perfil do candidato. Agora, se é o seu grupo pessoal, dos amigos, de combinar o churrasco no final de semana, de combinar uma saída depois do trabalho, aí nesses grupos que não são canais oficiais, a empresa não pode proibir essas ações. O que pode, às vezes, é o próprio administrador do grupo criar aquelas regrinhas, né, de convivência. Não dá bom dia, boa tarde, boa noite. E nesse momento eleitoral, a gente não fala sobre o assunto para que evite aí a polarização, que infelizmente a campanha polarizou. Não era o que nós gostaríamos, mas é a verdade. E o mesmo vale para funcionários e para os patrões também, né? Da mesma forma que os funcionários, dadas essas regras aí, não podem talvez ficar fazendo campanha ou expressando opiniões políticas nesses canais oficiais, o patrão também não pode se utilizar desses canais para cometer justamente o assédio eleitoral, né? Exatamente, não pode, porque é aquela coisa, ele é patrão 24 horas, né? Por mais que ele, às vezes, esteja num grupo informal, se ele começa a lançar todos os dias o bom dia de determinado candidato, acaba exercendo uma influência sobre os seus funcionários. Todo mundo sabe que ele vai votar nele. Beleza, o voto é livre. A coação é que não pode. E nesse caso, Paulo, acho que a regra é clara, né? Como você falou no primeiro bloco, são os interlocutores. Se a gente sabe quem são os interlocutores ali, né? E isso não envolve nenhum cliente, então ali
ali a situação é outra, né? É diferente. E a gente teve participação do Luiz Cláudio, que é de Lagoa Santa. Ele parabenizou o programa e comentou que se o TSE estipulasse multa para esse tipo de crime, ninguém arriscaria uma multa. Paula. Mas tem multa. Tem multa, a multa existe. Exatamente. Do artigo 300, 301, 302 do Código Eleitoral, todos eles prevêem multa e, de acordo com a gravidade do crime, até reclusão, que pode chegar até a 4 anos, né? Detenção e reclusão de até 4 anos. A questão toda é a dificuldade. Agora não, os meios virtuais trouxeram uma facilidade, como nós vimos até o vídeo, né? Alguém gravou e postou. Essa noite também eu recebi um vídeo do pessoal falando que a médica acabava de preparar o neném após o parto e ficava brincando, né? Mamãe e papai vai votar no fulano, etc e tal, enfim. Então, assim, hoje em dia tem muito vídeo, tem muita foto de tudo. E a multa sempre existiu. O que não havia era a facilidade de se comprovar. Hoje em dia, se você sabe de um caso de assédio eleitoral, que você está se sentindo vítima ou está vendo que alguém está sendo vítima, você pode postar nos aplicativos próprios, Pardal do TSE ou no próprio site, e aí eles vão investigar, apurando a irregularidade, porque também não pode ser um achismo, tem que ser apurado, tem que ser dada a oportunidade da pessoa fazer sua defesa, aí ele vai ser multado. Então, obrigada, viu, Luiz Cláudio de Lagoa Santa, pela sua participação, e obrigada a você também, Paula, pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, fico feliz de estar aqui e falando de eleições, porque, querendo ou não, é o futuro do Brasil. Eu costumo sempre brincar, a gente está no avião, não adianta a gente torcer para o piloto afundar o avião, tem que funcionar bem para todos nós, né? Bom lembrete. Então é o mesmo avião para todo mundo, né? Acima de tudo, é sempre o Brasil. É isso aí. Paula, muito obrigada, eu agradecer você, Bárbara. Paula, muito obrigada. Continuo com você aqui, parceiro. Obrigada por você também, Bárbara. Paula, muito obrigada pela sua participação. Nossas portas estão sempre abertas para te receber. Eu que agradeço. Muito obrigada de novo. Obrigada. E olha só, outro tipo de assédio muito comum no ambiente de trabalho é o assédio moral, que consiste em humilhações geralmente praticadas por superiores, além de outras práticas abusivas. Mas como reconhecer esse tipo de abuso e como agir quando se sentir ameaçado? Vamos conferir na reportagem. Essa enfermeira que não quer mostrar o rosto vem sofrendo assédio moral há mais de 1 ano. Eu tive, sim, alguns problemas psicológicos, já tive alguns afastamentos por conta disso, passei por psiquiatra, uso medicação ansiolítica, às vezes eu choro no trabalho. Isso já se tornou uma rotina, né? Esse sofrimento. Não é só o cansaço físico, mas é o cansaço emocional. Essa professora sofreu assédio moral na escola em que trabalhava. Foram várias situações de ameaça e humilhação. A gotinha d'água foi esse dia 28 de junho, onde a coordenadora questionou a minha ida ao médico para estar tirando o aparelho do mapa e, de forma muito ríspida e grosseira, entrou na minha sala gritando. Naquele dia ali, acabou para mim todo o meu encanto de ser professora. Eu não errei naquele dia, eu tinha o direito de ir ao médico, mas fizeram com que eu me sentisse culpada por isso. E aí, após esse dia, eu internalizei uma culpa, mesmo não tendo essa culpa. E aí naquele mesmo momento, eu entrei em surto de choro, eu não conseguia parar. E foram dias de choro, vômitos. O impacto na saúde foi enorme. Ela precisou ser afastada para tratamento psiquiátrico. Porque até hoje eu não consigo me ver novamente dentro de uma sala de aula, por mais que as pessoas falem para mim que eu sou uma excelente professora, que eu era uma excelente profissional. Assédio moral é quando alguém faz o colega de trabalho passar por situações humilhantes, constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada. É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocionalmente o profissional. Normalmente acontece pelo chefe em relação ao empregado, mas também pode acontecer entre empregados de mesmo nível hierárquico, mas também, é mais raro, mas acontece de subordinados para com o chefe. E basicamente trata-se de uma atitude, de uma conduta reiterada no tempo, então ela é repetitiva, e ela também visa objetivamente, intencionalmente, desestabilizar emocionalmente a pessoa que está sofrendo o assédio. O Tribunal Superior de Justiça listou os exemplos mais comuns:
gritar, passar tarefas humilhantes, fazer fofoca, retirar a autonomia do colaborador sem justificativa, sobrecarregar a vítima, ignorar a presença do assediado dirigindo-se apenas aos demais colaboradores, ignorar os problemas de saúde do colaborador ou fazê-lo se sentir culpado por eles, criticar a vida particular da vítima, colocar apelidos, delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas, vigilância excessiva e limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro, por exemplo. Quem identificar que está passando por assédio moral deve denunciar o assediador. Num primeiro momento, procurar ajuda dentro da empresa é o mais correto. A pessoa tentou reportar o fato para o RH, um superior, sem sucesso. Buscou os colegas também, sem sucesso. Procurou o sindicato da categoria ou uma ouvidoria interna da empresa, sem sucesso de novo. Procurou o Ministério Público, eventualmente, muito embora o Ministério Público trate de questões coletivas apenas, mas tentou ali no Ministério Público, sem sucesso, aí a única alternativa restante é a Justiça do Trabalho. Sugiro, recomendo que procure um advogado, porque são questões técnicas e mais complexas, sobretudo no caso da prova. Então, tendo em mãos uma prova bem feita, tentando conservar, preservar e-mails ou gravações do fato do assédio, vá para a Justiça do Trabalho e lá vai ser pleiteado, então, uma indenização pelo assédio moral sofrido e, como eu disse, sempre com o advogado é a recomendação. Muitas vezes o assédio moral é uma punição a algo que o colaborador se recusou a fazer. Em vários casos, ele vem depois do assédio sexual. Em todas as situações, assediador e empresa podem ser processados. O advogado explica, porém, que geralmente as indenizações têm um valor baixo no Brasil. Mas fazer a denúncia ajuda a evitar que a cultura do assédio se propague ainda mais. Raramente a pessoa que está empregada ela vai entrar na justiça, que aí ela vai ser demitida. Ainda que essa demissão possa ser também considerada uma demissão discriminatória, porque ela entrou na justiça, mas é raro a pessoa correr esse risco de perder o emprego. Assim que houve a demissão, a pessoa tem 2 anos para ajuizar essa ação, procure um advogado trabalhista ou mesmo um sindicato da categoria para fazer valer o direito, que é isso. Às vezes, Marcela, não é tanto o dinheiro que importa, mas sim se ver fazer a justiça com uma sentença condenatória, reconhecendo aquele direito de ter sido assediado, ter sofrido o assédio. É muito importante que a pessoa assediada junte provas. Vale guardar mensagens, gravar conversas, ter fotos. Mas atenção, o material não pode ser divulgado e deve ser usado apenas no processo na justiça. Não precisa da pessoa que está sendo gravada ter o conhecimento da gravação em si. A pessoa pode gravar essa reunião, essa conversa, esse fato ali que possivelmente está causando um assédio e manter consigo essa gravação para futuramente utilizá-la em algum processo.